Você sabe o que é história militar? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje no Momento do Conceito nós vamos falar sobre história militar. Você provavelmente já deve ter ouvido falar em história militar, mas sabe o que de fato ela significa para os estudos históricos? Eu vou iniciar o vídeo de hoje afirmando que história militar é muita coisa, como por exemplo o estudo dos generais e suas ações, partindo do herói e chegando até a personalidade da guerra. É o estudo das armas, dos sistemas de armas, da artilharia, da cavalaria, das estruturas defensivas como castelos e fortificações. É o estudo que vai do arco e flecha à arma nuclear. É o estudo que vai do canhão ao couraçado, da armadura medieval até o fardamento utilizado pelos exércitos modernos, de tudo, dos mapas, das projeções cartográficas e de toda a infraestrutura utilizada para o desenvolvimento do combate. A história militar é também a história econômica, quando ela propõe uma revisão ou uma compreensão de como os sistemas econômicos de cada país reagem a partir do desenvolvimento da batalha e os recursos aplicados na guerra. É o estudo das instituições, dos regimentos, da justiça criada durante o desenvolvimento da guerra, das forças de ar, terra e mar. E a história militar deve ser compreendida também como uma extensão da própria política. Mas também a história militar deve ser vista como parte da história cultural, especialmente dos países ou das nações ou das sociedades humanas, onde a guerra faz parte do dia a dia, do cotidiano, do próprio desenvolvimento da história e das tradições, ou é a própria cultura desses povos, como os polinésios na Oceania, os Zulus no continente africano, os samurais no Japão, os Yanomamis na Amazônia, como os astecas na América Central, os guaicurus na América do Sul e as demais sociedades que nós conhecemos como sociedades bélicas, como os espartanos, os romanos, os macedônicos, os hunos, os saxões, os germânicos, enfim. Uma infinidade de povos tem na guerra a gênese, o centro da sua cultura e do desenvolvimento da sua própria sociedade. Mas se hoje nós temos essa visão, é importante ressaltar que nem sempre foi assim. Antes do século XIX, a história militar carregava o peso de sempre estar envolta em questões relacionadas à soberania nacional, à unidade nacional e ao prestígio dinástico. E uma das primeiras vezes em que a história militar foi pensada a partir de uma abordagem científica e universal muito mais completa, ela foi realizada pelo prussiano Hans Delbrück. Eu acho que essa é a pronúncia correta. Isso lá pela década de 1910. Delbrück era um dos discípulos de Leopold von Ranke, um dos historiadores que transforma a forma de se pensar e de se construir a história no século XIX. Mas antes de Delbrück, ainda existia um outro historiador que foi uma grande referência para a escrita da história militar, especialmente para a história escrita em língua inglesa. Esse historiador é o Sir Edward Creasy, que publicou uma série de estudos sobre história militar, não ainda da forma como ela é concebida hoje, na década de 1850. Evidentemente, a história é altamente influenciada pela sociedade e pelas transformações da sociedade. E nesse momento, é importante frisar que a própria profissionalização do exército foi um exercício fundamental para se mudar a visão que se tinha até então sobre as instituições militares e a própria guerra, já que passou-se a se ver a guerra de uma forma completamente diferente e que estava associada a um contexto social. Um fato extremamente relevante que impulsiona a produção de história militar é um significativo aumento nas publicações acerca desse tema, especialmente a partir de 1880. Esse perceptível e significativo aumento sobre obras relacionadas a guerras, conflitos, combates, exércitos, vai se avolumando cada vez mais e chega a um nível nunca antes visto com o final da Primeira Guerra Mundial, já no começo do século XX. Exatamente porque os historiadores ocidentais, influenciados pelas transformações
na forma de se escrever a história, passam a ver a guerra como um flagelo, um delírio, uma calamidade, uma loucura. Desconfiando das ditas escritas oficiais, passam a encarar a guerra como um evento que deve ser contextualizado, fugindo dessa proposta que a guerra deve ser uma visão única e exclusiva de quem participa dela, mas sim de um evento que deve ser revisto para se tecer novas compreensões. Então, deve-se à escola rankiana as explicações mais aprofundadas e mais complexas sobre a guerra, e não definindo e cerceando a guerra em vitórias ou derrotas e seus desdobramentos, o que geraria uma visão superficial e simplificada de um evento tão importante e transformador da sociedade e da história. Por outro lado, a escola econômica, conduzida por Karl Marx, aborda a relação dinâmica entre o capital e o trabalho para explicar o comportamento humano durante o desenvolvimento dos conflitos. A partir da construção deste novo cenário, é aportado e influenciado por novas abordagens, novas reflexões e novas condições para se compreender de fato o conflito, emerge então entre os historiadores militares um novo conceito, que é o conceito de guerra total. E esse novo conceito, forjado então pelos historiadores, passou a incluir todos os recursos, métodos de guerra, instrumentos possíveis para ter uma compreensão muito mais abrangente do que vinha a ser a história militar, associando inclusive a população civil e a população militar. E dessa forma, os estudos históricos sobre a guerra passam a englobar todos os setores da sociedade, então voltados para o conflito. A partir da definição desse conceito, passamos a entender que a guerra não respeita fronteira, não respeita limites, não poupa recursos e tampouco faz uma distinção mais clara sobre o que é população civil e o que é população militar, já que todos os setores da sociedade podem eventualmente ser utilizados durante uma guerra, sendo quase impossível distinguir quem é o combatente e quem não é combatente. O conceito de guerra total ainda abarca uma questão crucial para o desenvolvimento das batalhas, que é a utilização de tecnologia, seja ela no desenvolvimento de armas, de estratégias de guerra, de recuperação de feridos, de potencial de ataque e de defesa. Justamente porque se entende que a população e a sociedade em geral são partes determinantes para o desenvolvimento do conflito, o que torna todos os humanos em alvos das ações militares a partir de então. E como eventos fundamentais para forjar esse novo conceito, os historiadores passaram a utilizar 3 importantes eventos bélicos como referência e que ocorreram lá no século XIX para promover esse tipo de compreensão muito mais globalizante e muito mais complexa. O primeiro evento desses foi a Guerra da Crimeia, que aconteceu na Europa entre 1853 e 1856. Nessa guerra, de um lado estava o Império Russo, do outro lado estava uma aliança anglo-franco-sarda e o Império Otomano. A Segunda Guerra, que foi importantíssima para a definição desse conceito, foi a Guerra da Secessão Americana, que ocorreu nos Estados Unidos entre os anos de 1861 e 1865. Essa guerra também é conhecida como Guerra Civil Americana e colocou frente a frente o Norte, representando a União, e o Sul, representando os Confederados. Finalmente, como última guerra utilizada pelos historiadores para definir o conceito de guerra total, surge a Guerra do Paraguai, que ocorreu entre 1864 e 1870 na Bacia Platina, no continente americano, e colocou em lados opostos a República do Paraguai e uma aliança entre 3 países, o Império Brasileiro e as repúblicas do Uruguai e da Argentina. E essa coalizão ficou conhecida como Tríplice Aliança. Percebam que todas essas guerras, elas abarcam todos os conceitos mencionados anteriormente e que os historiadores levam em consideração, não respeitando as fronteiras, mobilizando um grande recurso, utilizando-se de novas tecnologias e também não fazendo uma distinção muito clara entre a população civil e a população não civil. E um dos historiadores que são referências para entender mais sobre história militar é justamente o inglês John Keegan, qual faço uma breve citação do livro O Rosto da Batalha. Ele diz o seguinte: as batalhas pertencem a momentos finitos da história. As sociedades que criaram os exércitos que as travam, as economias e tecnologias que essa sociedade sustém. A batalha é um assunto histórico.
cuja natureza e cuja tendência evolutiva só podem ser entendidas através de uma longa perspectiva histórica. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Esse é um assunto que toma cada vez mais forma nas pesquisas históricas, nas publicações, nos canais de YouTube, nos programas de TV, enfim, a história militar vem ocupando um importante espaço nas prateleiras e nas bibliotecas e também nas pesquisas realizadas pelo Brasil para a compreensão da nossa própria história. E é importante nesse momento promover essa discussão e essa apresentação dessa forma tão interessante e tão envolvente de se compreender a história. E como sugestão de leitura, hoje vou deixar 2 publicações para que vocês possam procurar mais referências sobre esse assunto. A primeira sugestão de leitura, então, é o próprio John Keegan, que eu acabei de citar aqui, nessa obra, O Rosto da Batalha. Essa é a edição portuguesa e a edição publicada no Brasil é A Face da Batalha. É um livro fundamental para se compreender essa dinâmica da história militar e buscar essas referências que são fundamentais para todo mundo que quer pesquisar sobre esse assunto. Já a segunda sugestão de leitura é uma obra produzida no Brasil que reúne uma série de historiadores e uma série de artigos que tratam de um grande período da história brasileira, mas com um olhar voltado para a história militar, que é essa coletânea Nova História Militar Brasileira, que vai desde o período colonial até o período republicano. Eu tenho certeza que algum desses temas vai satisfazer você que gostou e que está interessado pela pesquisa de história militar no Brasil. Então é isso, se você gostou desse vídeo, recomenda para um amigo, para um professor, para um colega, para alguém que gosta de história militar, para alguém que vem se interessando por esse tema. Se você quiser ver mais assuntos como esse, deixe uma sugestão que eu vou ter o maior prazer em apresentar um tema voltado para essa temática, que é entre os assuntos históricos um dos que eu mais gosto. Então, muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Semana que vem volto com um novo vídeo. Beleza? Valeu!